Tudo bem, estudantes? Ao final da última aula, eu prometi que traria outro exemplo de exercício envolvendo cálculo estequiométrico com pureza de reagentes. E que nesse exemplo a gente calcularia a massa de uma determinada matéria-prima necessária para se obter certa quantidade de um produto. Vamos então a esse exemplo. O exemplo diz o seguinte: o calcário, que contém carbonato de cálcio, é um minério utilizado para se fabricar a calvígeno, óxido de cálcio. No entanto, além do carbonato de cálcio, esse minério geralmente vem acompanhado de impurezas em sua constituição, tais como a areia, o carvão e outras substâncias em pouca quantidade. A equação abaixo representa a reação em que o carbonato de cálcio é convertido em óxido de cálcio. Então é trazida a equação que representa a reação e se pede o seguinte: considerando uma amostra de calcário que possui teor de pureza de 80% em carbonato de cálcio, calcule a massa de calcário que deve ser usada para se produzir 280 gramas de calvígeno. Para resolver essa questão, vamos ter que usar os mesmos passos que determinamos na resolução de todo exercício de cálculo estequiométrico. Relembrando então, o primeiro passo seria ter a equação que representa a reação balanceada. Já temos aqui no exercício e ela está devidamente balanceada. Então, esse passo não teremos que executar. O segundo passo é verificar quais substâncias estão sendo relacionadas na pergunta e trazer da equação a proporção em mol em que elas reagem. Vamos então à pergunta. Considerando uma amostra de calcário que possui teor de pureza de 80% em carbonato de cálcio, calcule a massa de calcário que deve ser usada para se produzir 280 gramas de calvígeno. Então, na pergunta é falada do calcário, mas o que o calcário contém? Ele contém o carbonato de cálcio. Então, é o carbonato de cálcio CaCO3 que vamos encontrar na equação. Está ele aqui, 1 mol de carbonato de cálcio. Além disso, na pergunta se fala da calvígeno. O que é a calvígeno? A calvígeno é o óxido de cálcio. Então, a outra substância da equação que nos interessa é o óxido de cálcio. Também é citada na equação na quantidade de 1 mol. Então, temos da equação que 1 mol de carbonato de cálcio resulta em 1 mol de óxido de cálcio. Pronto, segundo passo executado. O passo seguinte é fazer as transformações necessárias. Será que precisamos de tudo em mol? Será que precisamos fazer alguma conversão? A pergunta feita é pedido para se calcular a massa de calcário, e o calcário contém o carbonato de cálcio. Então, como estamos falando em massa, vamos transformar o carbonato de cálcio em massa, em gramas. Carbonato de cálcio, fórmula CaCO3, trazendo os dados da tabela periódica, sua massa molar vai ser 1 vezes 40 mais 1 vezes 12 mais 3 vezes 16, o que resultaria numa massa molar de 100 gramas por mol. Como temos 1 mol de carbonato de cálcio mesmo na nossa igualdade, então são realmente 100 gramas de carbonato de cálcio. Quando se fala da calvígeno, que é o óxido de cálcio, se cita um dado em gramas, se cita 280 gramas. Então, também vamos transformar o óxido de cálcio em massa em gramas.
A massa molar do óxido de cálcio, temos em sua fórmula um cálcio e um oxigênio, seria 1 vezes 40 mais 1 vezes 16, 56 gramas por mol. Nossa igualdade temos 1 mol mesmo, então 1 vezes 56 são 56 gramas de óxido de cálcio. Já temos então o terceiro passo feito, que foi ter nossa igualdade nas unidades de interesse. O último passo é montar a regra de 3. O que nós queremos calcular é a massa do calcário que contém o carbonato de cálcio. Então, debaixo do carbonato de cálcio, X. E nós queremos saber a massa para produzir 280 gramas de calvírio, ou seja, 280 gramas de óxido de cálcio. Debaixo do óxido de cálcio, 280 gramas de óxido de cálcio. Meio que acabou a química aqui por enquanto, agora é resolver essa regra de 3 aí multiplicando cruzado. Né? Vamos ter que 56x é igual a 100 vezes 280. Passando 56 para o outro lado, temos que 100 vezes 280, x é igual a 100 vezes 280 dividido por 56. Fazendo os cálculos, vamos ter a resposta de 500 gramas. Mas 500 gramas de quê? 500 gramas, aqui ó, na montagem da regra de 3, o óxido de cálcio pode ser cortado com óxido de cálcio. Então são 500 gramas de carbonato de cálcio. Agora que vem o cuidado com a questão. Muitas pessoas podem achar que aqui está a resposta final, mas essa é a massa de carbonato de cálcio necessária. E nem toda nossa amostra, nossa matéria-prima, é carbonato de cálcio. Temos que apenas 80% dela é carbonato de cálcio. Ou seja, de 100 gramas da amostra do calcário, da matéria-prima, temos 80 gramas de carbonato de cálcio. Se nós precisamos de 500 gramas de carbonato de cálcio, precisamos de X massa de calcário. Resolvendo essa última regra de 3, vamos ter 80x é igual a 500 vezes 100, x é igual a 500 vezes 100 dividido por 80, o que resulta numa massa de 625 gramas de calcário. Tá? Então vemos que o importante é lembrar que nem toda nossa matéria-prima é aquela substância de interesse. Tá? Demos agora uma bela visualizada sobre 3 questões envolvendo estequiometria com pureza de reagentes, e em nossas próximas aulas vamos ver a questão do rendimento de reação. Até lá, estudantes!